Esperar ficar vermelhinho. Agora sim. Boa tarde aí para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério, tá? E hoje eu vou dar aula aí para vocês de recursão e teoria dos números. Beleza? Se quiser me procurar no IME, procura por Rogerinho que você deve achar. Claro, quando a gente voltar para o IME, né? Então, primeiramente, vamos falar aqui de recursão, que é uma ferramenta muito importante para a gente, ela é pré-requisito para outras várias coisas, e ali mais para frente a gente fala um pouquinho de teoria dos números. Então, primeiramente, o que é recursão, né? Recursão, ou coisa recursiva, são coisas que elas são definidas em termos dela mesma, tá? A gente tem muitos exemplos disso em matemática, matemática faz muito uso disso, e um exemplo que eu acho que é muito fácil de vocês assimilarem é o fatorial, que a gente vê lá no ensino médio, tá? Provavelmente ele foi definido para vocês lá como a multiplicação de todos os números de 1 até n. Mas a gente pode dar aqui uma definição um pouco alternativa para ele, que é o quê? N fatorial é 1, se n for igual a 0, e n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, se o n for maior ou igual a 1. Beleza? E isso é uma definição recursiva. Por quê? Porque para definir o n fatorial, eu estou usando n menos 1 fatorial. Para definir o fatorial, eu estou usando o fatorial. Isso é uma definição recursiva. E vejam que a gente definir diretamente o que é o fatorial para quando a gente tem n igual a 0 é muito importante. Porque se a gente só tivesse essa definição de baixo aqui, a gente ia ficar sempre dependendo do n menos 1 fatorial e a gente nunca ia chegar em algum valor. Esse caso aqui em que a gente define diretamente o valor da nossa recursão, da nossa definição, a gente chama ele de caso base, tudo bem? E é muito importante aí para a nossa recursão ter algum sentido. E em programação, né, as linguagens de programação, elas permitem que a gente faça isso. E isso dá uma expressividade muito boa para a gente na hora que a gente vai programar. Faz com que a gente consiga traduzir o nosso código numa linguagem muito mais matemática, muito mais simples. E isso permite que a gente construa algoritmos mais complexos de forma mais fácil. E isso, é claro, vocês vão ver mais para frente. Isso daqui é pré-requisito se vocês quiserem depois dar uma olhada em programação dinâmica. Quando vocês forem mexer com grafos, vocês têm que entender tranquilamente um algoritmo recursivo. Beleza? Então, como que a gente implementaria o fatorial recursivamente? Então, vamos lá. A gente tem aqui os nossos programinhas que a gente vai fazer hoje. E vamos começar com o fatorial, beleza? Então, a gente vai ter uma tradução aqui para calcular o fatorial bem direto daquilo que a gente viu. Se a gente quiser calcular o fatorial de um número n, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar simplesmente o n vezes o fatorial de n menos 1. E agora vamos ver o que acontece quando a gente executa isso daqui. Vamos compilar esse programa, né? Tá. Agora sim. A gente compila aqui o nosso código fatorial. Vamos executar ele. E bem, quanto que é o 5 fatorial, né? A gente põe aqui 5. E você pode ver que dá um problema. Tá dando alguma coisa aqui no nosso programa que não tá dando certo, né? O que acontece? Desse jeito aqui, eu estou cometendo aquele erro que eu cometeria se eu não tivesse colocado o caso base na nossa definição aqui de fatorial. Então é muito importante que a gente defina o caso base. E eu já vou mostrar o que acontece com o programa quando a gente está escrevendo um programa desse jeito. E aí vai ficar mais fácil entender por que dá erro se a gente não fizer o caso base. Então agora sim, se o n for igual a 0, a gente sabe que 0 fatorial é igual a 1. Se não, a gente vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Então você pode ver que a função está chamando ela mesma, é uma função recursiva. Vamos aqui, agora sim, compilar. Fatorial. 5 fatorial é 120. Parece que está dando certo. Vamos ver quanto que é 4 fatorial. 24. Quanto que é 0 fatorial? É 1. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o slide. E agora vamos tentar dar uma olhada no que o algoritmo está fazendo, no que o programa está fazendo. Finge que a gente está querendo calcular o fatorial de 4. 4 fatorial.
certo? Então o fatorial, o que ele vai fazer? Ele vai ver lá o número, vai ver o n e vai falar, poxa, eu não sou 0, né? Então, para eu calcular, eu vou multiplicar 4 por 3 fatorial. Daí o programa vai guardar todas as informações da chamada atual da informação e vai fazer outra chamada da função fatorial. E a gente vai calcular o 3 fatorial. 3 fatorial de novo, ele vai falar, poxa, para calcular 3 fatorial, eu preciso de 2 fatorial. E aí ele chama aqui o 2 fatorial. E o 2 fatorial também. Poxa, para calcular 2 fatorial, eu preciso de 1 fatorial. E para calcular 1 fatorial, eu preciso de 0 fatorial. Daí quando a gente chega no 0 fatorial, o programa fala, poxa, eu sei o que é 0 fatorial. É 1. E aí ele retorna aqui para essa nossa função, para a chamada com n igual a 1. Ele consegue calcular 1 fatorial, retorna aqui para o 2 fatorial, consegue calcular. E aqui no final, a gente consegue retornar o 4 fatorial. Então você pode ver que quando a gente fez uma recursão desse tipo, a gente teve que ir até lá embaixo, chegar no caso base, daí a gente chega no caso base e começa a construir essas respostas de baixo para cima. Tudo bem até aqui? Podem mandar alguma mensagem no chat. Deixa eu ver se tem... Acho que tá tranquilo. Então tá. E vamos pensar agora qual que é o consumo de tempo, né, nesse algoritmo que a gente escreveu aqui, o fatorial. Bem, se a gente der uma olhada lá no nosso código, a gente vai ver que, tirando a chamada recursiva, a gente só faz operação constante, a gente só faz uma multiplicação. Então, um bom jeito da gente tentar ver aqui qual é o consumo de tempo desse algoritmo recursivo é ver o número de chamadas que ele faz da própria função em função de n. Então, se a gente ver aqui, quando a gente quis calcular 4 fatorial, a gente precisou chamar todos os fatoriais para baixo do número 4, certo? Nessa implementação que a gente fez. Então, já que para o número n a gente precisa chamar para todo mundo embaixo dele e ainda assim calcular aqui, fazer a conta para o próprio valor de n, então esse algoritmo a gente diz que ele é linear no n. Para calcular 4 fatorial, eu precisei aqui fazer o número de chamadas da função que é proporcional a n, é proporcional a 4. Certo? A gente chama o fatorial de 4, 3, 2, 1 e 0. Em geral, aqui a gente está fazendo n mais uma chamadas da função. Tá certo. Tudo bem? E agora vamos dar uma pensada aqui. Será que a gente consegue definir potências de forma recursiva? Provavelmente vocês sabem um jeito algorítmico, um jeito interativo de calcular potências, certo? Que é basicamente você multiplicar o número por ele mesmo n vezes. Isso daí vai dar um algoritmo de n. Você multiplica aquele número por ele mesmo n vezes, e aí, beleza, você tem a potência a elevado a n. Mas será que a gente consegue alguma definição recursiva para a elevado a n, que a gente consegue fazer alguma coisa melhor? Será que a gente tem aqui algum caso base? Bom, tem duas principais opções imediatas quando a gente pensa numa definição recursiva de a elevado a n. A primeira seria a gente falar que a elevado a n é a mesma coisa que a vezes a elevado a n menos 1, mas esse jeito de escrever não é tão legal. É mais legal se a gente escrever que a elevado a n é a elevado a n sobre 2 vezes a elevado a n sobre 2. E é muito mais legal a gente calcular desse jeito, porque pensa, aqui no caso, se a gente quiser calcular a elevado a n, a gente precisa calcular a elevado a n menos 1 coisas, antes de multiplicar pelo a. Aqui, eu só preciso calcular metade. E você fala, não, Rogério, você precisa calcular tudo, né? Metade aqui e metade aqui. Mas não, uma vez que eu já calculei metade, eu só preciso multiplicar essa parte por ela mesma, né? Eu não preciso calcular a outra metade de novo. Então esse jeito aqui vai fazer com que a gente calcule as potências muito mais rápido. E é claro, um bom caso base aqui pra gente é a gente pensar que o número elevado a 0 vai ser igual a 1. Beleza? E como que a gente implementaria então um algoritmo recursivo para calcular potências? Então, vamos aqui abrir o nosso próximo códigozinho. Cadê? FastXP. Tudo bem? Aqui no main, eu simplesmente leio os dois números e imprimo a elevado a n. Tudo bem? Então tá. Vamos tentar fazer uma tradução bem direta daquilo que a gente viu ali, certo? Primeira coisa. Se o n for igual a 0,
a gente sabe que a gente tem que retornar 1, né? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Agora, se não for, se o n não for igual a 0, o que a gente faz? A gente vai calcular metade, que é a mesma coisa que calcular a potência de A elevado a n sobre 2. E a nossa resposta vai ser a mesma coisa que metade vezes metade. Tudo bem? Deixa eu definir aqui o once. Mas aí tem um leve porém aqui. Se vocês lembrarem, esse n sobre 2, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma divisão inteira, né? Então, se eu tenho um número ímpar e eu calculo n sobre 2, então esse metade vezes metade não vai dar certo. Pense que o n é 5. Quando eu calcular pote de a elevado a n sobre 2, eu vou estar calculando pote de a elevado a 5 sobre 2. Só que a divisão inteira disso vai dar o quê? Vai dar 2. Então, quando eu fizer isso daqui, metade vezes metade, na verdade eu vou estar calculando a elevado a 4, e não a elevado a 5. Então, a gente corrige isso da seguinte forma. Se o n ele for ímpar, ou seja, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 1, a gente multiplica a nossa resposta por A. Tudo bem? E agora sim, no final aqui, a gente retorna essa resposta. Beleza? Vamos ver se está funcionando. Vou fazer o make fastXP. Vamos pegar uma potência conhecida aí, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, a gente sabe que tem que dar 1024. Beleza, está dando 1024, parece que está certo. Se a gente fizer um 4 ao quadrado, oh meu Deus do céu. 4 ao quadrado, está dando 16. 10 na quinta, está dando 10 aqui, né? Está dando aí certinho, então, o nosso jeito de calcular as potências, tudo bem? Mas se a gente quiser... Mas o que está acontecendo, né, agora nesse programa? Então, o que acontece? Finge que a gente está calculando 2 elevado a 10 aqui. A gente quer calcular 2 elevado a 10. O programa vai falar, poxa, o 10 não é zero. Então, para calcular essa potência, eu vou ter que calcular a potência de n de 2 elevado a 10 sobre 2, que vai ser o quê? Que vai ser 2 elevado a 5. Daí ele vai lá e fala, poxa, para calcular 2 elevado a 5, eu vou precisar de 2 elevado a 2. Para 2 elevado a 2, vou precisar de 2 elevado a 1. Para 2 elevado a 1, vou precisar de 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0, eu tenho já a resposta direta. E aí ele começa só a retornar aqui os valores, fazer as contas, e no final a gente consegue retornar ali o nosso 1024, tá? E, poxa, quanto tempo será que esse algoritmo consome agora, tá? Assim como no outro algoritmo, do fatorial, para cada chamada da função aqui, a gente só faz operação constante. Claro, se a gente não contar ali com a nossa chamada recursiva, né? Fora a chamada recursiva, a gente só faz operação constante. Então, um bom jeito da gente calcular aqui a complexidade desse algoritmo, né, o consumo de tempo, mais precisamente dizendo, em função de n, é a gente ver o número de vezes que a gente tem que chamar a função potência para calcular ali a nossa potência, certo? Em função de n. Então, por exemplo, aqui, para calcular 2 elevado a 10, eu precisei aí de 5 chamadas da função. Tudo bem? E como que a gente, que conta que a gente pode fazer, né? Para calcular o número de vezes que a gente chamou aqui a função, a gente pode pensar que é o número de vezes que a gente tem que dividir esse n até que ele fique igual a 1, e depois a gente soma mais 1, que é essa chamada que ele faz aqui para baixo. Tudo bem? Então, quantas vezes eu tenho que dividir o 10 por 2 até que ele vire 1, mais essa chamada para quando o n é igual a 0. Se a gente fizer essa continha de quantas vezes a gente tem que dividir um número n por 2 para que ele seja igual a 1, a gente vai descobrir aqui, ó, passando esse 2 elevado a cá para o outro lado, que o número de chamadas que a gente tem que fazer para que o n fique igual a 1 é aí log de n chamadas da função. Então, em geral, a gente vai ter ali log de n mais uma chamadas da função para calcular a potência, uma potência qualquer. E, portanto, esse algoritmo ele é log de n, tá? O consumo de tempo dele é log de n. E log de n é muito rápido, tá? Tem um professor no IME que ele costuma falar que a gente gostamos de log. Log é muito rápido, é muito bom a gente ter um algoritmo que consome esse tempo.
Então, pensa, a gente estava num algoritmo mais simples, iterativo antes, que a gente conseguia fazer em tempo linear, em N, né, um algoritmo O de N para calcular a potência, mas agora a gente viu um jeito em que a gente consegue levar tempo log de N para calcular uma potência. Bem mais rápido. A função log ela cresce muito devagar. Tudo bem? Antes de a gente pular aqui para Number Theory, né, teoria dos números, só falar aqui algumas considerações sobre funções recursivas. Em geral, funções recursivas elas são mais lentas do que se você conseguir resolver o mesmo problema de forma iterativa, tá? O que eu quero dizer com isso? Você está vendo aqui que para resolver um problema a gente teve que chamar várias funções, né? Para o programa isso é muito custoso, porque cada vez que a gente está chamando uma função, ele tem que guardar as informações da função anterior e aí chamar a próxima função. Então, se geralmente a gente vê um problema e a gente consegue resolver ele de forma iterativa e com o mesmo consumo de tempo de um algoritmo recursivo, então é melhor para a gente resolver ele de forma iterativa, tá? Se a gente tem um jeito fácil de resolver um algoritmo de forma iterativa, é muito melhor para a gente, falando assim em consumo de tempo, né, da máquina mesmo, resolver ele de forma iterativa. Ela gosta mais de resolver de forma iterativa. E, em geral, chamadas recursivas pesam para o computador. Mas quando a gente tem um problema que torna muito mais fácil a gente escrever recursivo, a gente vai usar a recursão mesmo, porque ela deixa a nossa vida muito mais fácil e a gente consegue um tempo bom ainda assim para o problema. Tudo bem? Então agora vamos para a teoria dos números. Tels, quer fazer alguma consideração até aqui? Fazer algum comentário? Acrescentar algo? Peraí, calma que o microfone tá cagado. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pronto. Dá pra me ouvir? Dá sim. Tá, então. Eu queria só garantir que vocês entenderam essa parte de recursão, porque, tipo assim, é normal não entender, é bem complicado no começo, se pá. E, tipo, a aula é curta, né? Tem que correr. Tipo, se vocês não entenderam qualquer coisa, perguntem aqui. Tipo, a gente tá aqui pra isso. É melhor resolver isso logo, assim. E eu também entendo se vocês não quiserem perguntar, porque fica acanhados, mas, tipo, é importante se livrar disso, assim, pra vocês conseguirem aprender o máximo que vocês puderem no curso e tal. Mas se mesmo assim continuar e vocês não quiserem perguntar aqui, pergunta no grupo depois. Tipo, o grupo tá lá pra isso, assim, tipo... Essa matéria é complicada mesmo, não se sintam mal se vocês não entenderam, perguntem e vai dar tudo certo. É só isso que eu tenho pra falar. Primeira vez que você vê recursão, ela dá uma bugada na cabeça. É mais fácil se vocês já viram indução, mas eu não tenho certeza como tá andando FUMAC, então eu não tenho certeza se vocês já viram indução também. Tudo bem? Vou continuar então. Então tá, a gente vai entrar aqui mais agora em teoria dos números agora, né? E o primeiro problema que eu queria conversar com vocês é do maior divisor comum, tá? Maior divisor comum ou Greatest Common Divisor do inglês, tá? Então é muito comum a gente chamar de GCD esse algoritmo. E o que é o maior divisor comum, né? A gente já fez isso na escola. E o que é? É o maior número inteiro ali, que vai conseguir dividir A e B ao mesmo tempo, tá? Entre todos os números que dividem A e B, pega o maior deles e esse vai ser o maior divisor comum entre os dois. Tudo bem? Há pelo menos 2.000 anos aí, a gente já tem um algoritmo bem eficiente para isso, tá? Até computacionalmente falando, que é o algoritmo de Euclides. O que o algoritmo de Euclides fala para a gente? Ele fala que o maior divisor comum entre dois números A e B é 0, se B é igual a 0. Aqui eu estou considerando que o A é maior que B, tá? Finge que os dois são diferentes de... pelo menos um aqui é diferente de 0. Então o GCD entre A e B vai ser 0, se B é igual a 0. E se o B não for 0, então o GCD de A e B é a mesma coisa que a gente calcular o GCD de B, entre B, e o resto da divisão de A por B. Você fala, nossa, Rogério, não entendi, esse algoritmo não faz sentido para mim. Relaxa, não é fácil de ver que ele é verdade. Eu só estou falando aqui por enquanto que vocês aceitem que esse algoritmo funciona, tudo bem? Se vocês quiserem, pode dar uma pesquisada na internet depois do porquê que ele funciona, porquê que ele para. Mas o ponto é que ele funciona e ele é bem rápido.
E ele tem aqui uma definição recursiva, que é muito fácil da gente implementar ele aqui para resolver algum problema, tá? Vira e mexe, vocês vão precisar calcular o maior divisor comum entre dois números, e esse algoritmo aqui é muito fácil de implementar e é muito rápido também, tá? Vocês podem ver, ele tem aqui uma definição recursiva que deixa mais fácil ainda para a gente. Então, como que a gente implementa esse algoritmo? Tudo bem? Eu vou mostrar aqui dois jeitos, é a mesma coisa, mas um você gasta uma linha só e no outro você gasta umas 4 linhas, tá? O primeiro a gente usa um if, né? Se o b for igual a 0, o que a gente faz? A gente retorna o a. Acabou. Agora, se o b não for igual a 0, o que a gente retorna? A gente retorna o GCD entre b e o resto da divisão de a por b. Tudo bem? Isso daqui já dá uma implementaçãozinha. Se a gente fizer um make GCD, a gente botar aqui GCD, então o maior divisor comum entre 12 e 6 é 6, e o maior divisor comum entre, sei lá, 12 e 8, quanto que vai ser? Tem que ser 4, né? Isso aí, é 4. Aqui está imprimido 2 vezes, porque eu estou imprimindo esse underline GCD, tá? Já explico ele. Então, tem esse jeito aqui da gente implementar 2 linhas, rapidinho, mas se a gente quiser, a gente pode implementar isso daqui com uma linha, utilizando o operador ternário, tudo bem? Se você ainda não viu o operador ternário, o que é o operador ternário? O operador ternário ele funciona da seguinte forma, tá? Ele vai retornar para a gente um valor. E qual valor ele vai retornar? Depende. Ele tem a seguinte estrutura. Ele tem aqui uma condição, aqui ele tem um valor que ele vai retornar, e aqui ele tem outro valor que ele pode retornar. Aqui a gente vai colocar a nossa condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai retornar o valor que vem logo depois do ponto de interrogação, que é o valor A. Se a condição for falsa, ele retorna o valor que vem depois dos 2 pontos, que é o valor B. Tudo bem? Então, se a gente quiser, a gente poderia, por exemplo, fazer isso daqui. A resposta vai ser... ela vai receber o valor que o operador ternário vai devolver, né? Se o B for igual a 0, a gente vai devolver o A, que é a interrogação, o A. E se o B não for igual a 0, a gente devolve aqui o cálculo do GCD entre B e A dividido por B. Tudo bem? A gente pode fazer isso aqui e retornar a resposta. Se você quiser economizar mais uma linha ainda, você nem precisa guardar isso daqui numa variável. Você pode simplesmente pegar tudo isso daqui e jogar para cá. E pronto. Em uma linha você consegue calcular o GCD entre 2 números, tá? Vamos aqui, só compilar para mostrar que está funcionando. De novo, GCD entre 12 e 8 vai dar 4. GCD entre, sei lá, 58 e 63, aí tá dando 1, eles são coprimos, né? Se a gente botar aqui também entre 2 números primos, tem que dar 1 também, porque, né, eles são primos, ninguém divide os dois ali ao mesmo tempo que seja maior do que 1. Então tá, se você tá em C++, você nem precisa muito se preocupar em implementar isso daqui, tá? Porque o C++, ele já tem essa função aqui, que é underline GCD. Então, se você utiliza C++, você escreve, e precisa do GCD entre 2 números, você escreve lá, underline GCD, coloca os 2 números que você quer, e pronto, você tem o GCD entre os dois. Mas é legal saber que dá para implementar ele facinho, assim. Se por acaso você tiver em alguma outra linguagem, precisar implementar, sabe que com uma linha você consegue. Tudo bem? Aqui é o fator de curiosidade, né? Ainda relacionado com o GCD. É o tempo de consumo dele, né? O consumo de tempo de GCD é muito rápido, tá? Ele também é odd log n. Não vou mostrar para vocês que ele realmente tem esse consumo de tempo, porque ia dar um trabalhinho, ia ficar um pouco chato talvez, mas confia em mim, ele é bem rápido, tá? Uma utilização bem comum do GCD também é para você calcular o menor múltiplo comum entre os 2 números, tá? Então, se você quer calcular lá o menor múltiplo comum entre 2 números, A e B, né, você pode simplesmente multiplicar esses 2 números e dividir eles pelo GCD entre os dois.
tudo bem? Daí também é um jeito bem rapidinho que tem de calcular o menor múltiplo comum entre os dois. Tá? Indo aqui agora para o nosso próximo algoritmo. Tels, alguma consideração sobre isso também ou não? Então, só comentar um negócio rapidinho. Pode falar. Tô sem fone, deixa eu colocar. Então, é bem rapidinho. É só um detalhe sobre o GCD que vocês provavelmente viram isso, né? Que tem o menor divisor comum e tem o maior múltiplo comum. E aí, para eu achar o maior múltiplo comum, basta É menor ou é maior múltiplo? É menor, né? Desculpa, menor múltiplo comum. Para eu achar esse cara, eu só preciso calcular o GCD. E agora que eu tenho o GCD, o meu LCM vai ser, tipo, o meu A vezes o meu B. E isso vai me dar um múltiplo comum, né? Mas eu quero que seja o menor. Então eu quero dividir pelo fator em comum entre A e B. Então, pronto, o Rogério tá escrevendo aí. Calma. Deixa eu escrever aqui. Eu vou escrever a fórmula só para todo mundo conseguir ver aí. E aí eu acho que hopefully vai fazer mais sentido. Pode deixar que eu tô fazendo aqui. Você está fazendo aí? Beleza. Tô. Então, eu vou multiplicar por B, isso vai me dar um múltiplo comum. E aí, quando eu dividir pelo GCD de A e B, eu vou estar tirando toda a parte desnecessária que está dos dois lados. E aí eu vou ter o meu menor múltiplo comum. Isso faz sentido? Tipo, A vezes B é um múltiplo, né? Eu divido pela parte desnecessária que é o GCD, e aí meio que GCD é usado para isso também. E LCM é útil para algumas coisas, né? Então, só um adendo aí. Beleza. Qualquer dúvida, mandem, pelo amor de Deus. Nunca pedi nada. Sucesso, né? Make sense. Então tá bom. Então agora, uma coisa muito importante também pra gente é verificar se o número é primo, tá? Em geral, em maratona, os problemas gostam muito de brincar com o número primo. Os números primos, eles têm sua importância aí na matemática discreta, tá? Tem a importância deles em criptografia e diversas aplicações. E é muito legal a gente descobrir se o número é primo, tá? E a gente tem aí dois fatos que ajudam a gente a descobrir se o número é primo de uma forma até que rápida. Então, o primeiro é que se o número não é primo, né? Pega um número aí composto, então o menor divisor dele tem que ser um número primo, tudo bem? Isso daí eu acho que é simples de entender. Agora, um outro fato é que o menor divisor... Oi? Bem rapidinho. É que eu acho o teu áudio tá um pouquinho estourado só. Tipo, eu tô falando muito alto? Eu não sei se é muito alto, se é porque tá muito perto, mas, tipo, ele deu uma estouradinha agora. Eu vou tentar falar mais baixo. Pronto, nossa, tá muito melhor. Tá muito melhor. Tentar falar mais baixo. Tô gritando. Calma aí. Não. Então, E o menor divisor primo de um número, de um número composto, né? Ele é menor ou igual à raiz desse número, tudo bem? Aqui a gente não está considerando o número 1, tá? Como divisor, nem nada desse tipo. O número 1 ele é muito trivialzão, em geral a gente não está interessado em procurar o número 1, tá? Mas então o menor divisor primo de um número, de um número composto n, ele tem que ser menor do que a raiz desse número, tá? Aqui tem uma prova bem simples desse fato. Então o que a gente faz? A gente pega o k e a gente fala assim, o k ele é o maior, ele é o menor número que divide um certo número n, tudo bem? Supõe que ele é maior do que raiz de n, tá? Como k ele divide o n, então a gente consegue escrever n como sendo k vezes q. Algum q aí, algum inteiro aqui. Mas se o k ele é o menor número que divide n, então o q tem que ser maior ou igual ao k, né? Mas se então o q é maior ou igual ao k e o k é maior do que raiz de n, então, se a gente multiplicar os dois juntos, tem que ser maior do que raiz de n vezes raiz de n, que é o módulo de n, e isso daqui dá n. Ou seja, esses números multiplicados, nessa conta aqui, estão sendo maiores do que n, e nessa outra, eles são iguais a n. Isso é um absurdo, não pode acontecer, tá? Então, a gente sabe que o menor primo que divide o número tem que ser menor ou igual à raiz dele. Tudo bem? Então, como que a gente implementa, né, um algoritmo para decidir se o número é primo? A gente vai usar muito desse fato de que a gente só precisa olhar até a raiz.
E esse algoritmo e mais uns 2 algoritmos que a gente vai ver, eles também utilizam esse fato, tá? Guardem bem isso. Para decidir se um número é primo, a gente só precisa olhar até a raiz dele. Que a gente vai usar isso em todos os algoritmos daqui para frente. Primo, tudo bem? Então aqui o nosso programinha, ele vai imprimir se o número é primo, ele vai imprimir 1 se o número é primo e 0 se o número não é primo, tá? Então, como que a gente implementa esse algoritmo? A gente vai utilizar um for, e a gente vai percorrer todos os números entre 2 até a raiz desse número, tudo bem? E aqui, uma coisa. Tudo bem, a gente está indo até a raiz desse número, mas não é legal a gente fazer desse jeito, tá? Não é legal a gente botar uma raiz aqui na nossa condição. Essa raiz aqui vai dar operação com ponto flutuante, é um negócio que consome tempo, não é legal comparar o int com float. O que a gente consegue fazer aqui é, na verdade, passar essa raiz para o outro lado da desigualdade. Então, em vez de a gente botar a raiz aqui, a gente faz essa condição enquanto o i ao quadrado for menor ou igual a n. Tudo bem? A gente geralmente faz isso daqui que é mais legalzinho. Então tá, esse for está fazendo a gente olhar todos os números até a raiz de n. Se por acaso algum desses números i dividir o nosso número n, a gente sabe que o nosso número ele não é primo, né? Então a gente pode retornar falso. Por outro lado, se a gente passou por todos esses números e nenhum deles divide o nosso número n, então o nosso número n só pode ser primo, tá? Porque se ninguém até a raiz dele divide ele, então ele é primo. Se ele não fosse primo, alguém até a raiz dele ia dividir ele. Tudo bem? Então aqui, só testando nosso programinha. Barra primo. Será que 3 é primo? Sim, 3 é primo. Legal. Será que 48 é primo? 48 não é primo. Cara, que bosta. Será que 11 é primo? 11 é primo. Legal. Será que 10 na nona mais 7 é primo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caramba, 10 na nona mais 7 é primo. Será que 10 na nona mais 9 é primo? Rapaz, 10 na nona mais 9 também é primo. Um dia vocês vão saber porque esses dois... Não saber porque eles são primos, mas vocês vão se deparar com esses dois números aqui, tá? O exercício ainda vai brincar com vocês usando esses dois. Beleza. Então a gente tem um teste relativamente rápido para ver se o número é primo, tá? Então, o que esse algoritmo faz? A gente só percorre os números de 2 até a raiz de n e simplesmente faz uma comparação, né? Vê se eles dividem o nosso número n. Como a gente só percorre os números de 2 até a raiz de n, então a gente diz que esse algoritmo ele é O de raiz de n, tá? O consumo de tempo dele é dessa ordem aqui. Beleza? Algum comentário, Sr. Tels? Acho que o de sempre só, tipo, essa observação aí de que eu só preciso olhar até a raiz para garantir que eu passei por todos os divisores de um número, isso é bem importante, vocês vão ver muito mais coisa, não só na aula, como na maratona inteira, assim, tipo, isso é muito usado em vários cantos, e então, isso, é bom que isso faça bastante sentido, então, qualquer coisa, tipo, se não ficou claro por que isso é verdade, perguntem aqui, que a gente explica melhor. Tem muito problema que... Se toda solução interativa tem uma versão recursiva... Assim, não necessariamente. Meio que dá pra você enfiar uma recursão em qualquer lugar, mas não vai ser muito representativo da solução interativa. Mas o contrário sempre é verdade. Toda solução recursiva tem uma solução interativa. Tá. Pronto. Isso, tipo, 70 vezes nas últimas semanas do BC, isso é tipo um negócio de raiz, né? Tá. Só pra garantir, porque isso é, tipo, muito importante, mas se vocês viram várias vezes e tá tudo claro, tipo, que bom. Tem muito... Fala. Não, eu ia falar só que tem muito problema que vai tacar um número absurdamente alto para vocês,
Mas se vocês conseguirem só trabalhar só até a raiz desse número, vocês vão conseguir passar. Você tem que saber fazer o negócio direitinho. E, tipo, na maratona vocês viram que, tipo, ir até 10 a sétima operações, assim, é tranquilo, né? Passa em um segundo, tipo, suave. Então, isso quer dizer que, para ver se o número é primo, vocês podem ver até 10 a 14, entendeu? Então, tipo, isso é muito forte. 10 a 14 é, tipo, um número bem grande, ver se ele é primo rápido é bem bom, assim. Então, tipo, isso vai ser muito usado. Só uma última coisa que eu tenho para comentar sobre o que o Calma falou da versão recursiva interativa, é só, tipo, o jeito mais... Vocês já viram pilha, né? A estrutura de dados pilha acho que é Cobus... tá, beleza. Então, você basicamente... Porque a recursão, no final das contas, é só uma pilha de valores ali. Então, você sempre tem como pegar uma solução recursiva e tirar a pilha e colocar numa pilha de estrutura de dados mesmo. E aí você usa isso para transformar diretamente toda a função recursiva numa iterativa, mas às vezes tem jeitos que não usam a pilha que também dá para fazer. Mas, tipo, sempre dá para transformar uma recursão numa solução iterativa por isso, porque a gente tem uma estrutura de dados iterativa que simula uma recursão. É isso, eu acho. No fundo, a recursão, em vez de utilizar uma pilha ali que a gente está usando no programa, ele usa uma pilha que é chamada pilha de recursão, né? Ele vai empilhando as chamadas de função e isso permite a gente fazer umas coisinhas. E o que aconteceu quando o Rogerinho não colocou o caso base da recursão lá no fatorial foi que, fatorial é de 5, ele chama fatorial de 4, de 3, de 2, de 1, de 0, de menos 1, e aí vai. E aí você está colocando todos esses valores numa pilha, na pilha de recursão. E aí ela estoura, e aí dá segue fault, que foi o que aconteceu ali. Então, ele está colocando valores demais na pilha e ele nota que isso não vai dar em lugar nenhum. Aí é esse problema que dá. Beleza. Então vamos lá. O segundo algoritmo aqui que a gente vai ver, ele serve para vocês pegarem assim, todos os divisores inteiros de um número, tudo bem? A gente, de novo, não vamos considerar o 1 aqui, a gente vai pegar todos os divisores inteiros de 2 até o número n, tudo bem? E, de novo, para encontrar todos esses divisores, a gente só precisa ir até a raiz do número. E o outro fato legal, né, para a gente notar aqui, é que toda vez que a gente encontra um divisor de algum número, a gente não encontra um divisor só, a gente encontra dois divisores desse número. Por quê? Vou só escrever aqui. Então, o que acontece? Finge que você tem lá um número n, tá? E você descobriu algum número d que divide esse n. Se esse número d divide esse n, então você consegue escrever esse número n como d vezes q, certo? Mas esse q aqui também divide o n. Então, na verdade, quando você descobriu o d que divide o n, você também descobriu o q que divide o n. Uma vez que você tem o d, para descobrir o q, é só você calcular n sobre d. Tudo bem? A gente vai fazer isso daqui no algoritmo. Mas isso aqui é muito legal. Uma vez que você descobre um divisor, você não descobriu um divisor, você descobriu dois divisores dele. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar os divisores, né? A gente vai usar aquele mesmo fato. A gente vai ir de 2 até a raiz do nosso número n, tudo bem? E a gente vai andando. Se o número que a gente está olhando divide o nosso número n, então a gente vai adicionar esse número aqui à nossa lista de divisores, tudo bem? E uma vez que a gente fez isso, agora a gente pode ver aqui outro número, né? Que vai ser, eu vou chamar aqui de j. E aqui eu vou botar... eu não vou testar com número grande, mas vou deixar long. E aqui a gente vai pegar o número que vem de quando a gente pega o n e divide por i, tudo bem? Ou seja, seria aquele outro número q lá que eu estou falando. E só que a gente quer pegar aqui, finge que a gente não quer repetição, tá? A gente quer todos os divisores, mas a gente não quer ter repetido ali. Então pensa que a gente está vendo aqui o número 25, tá? Quando a gente chegar em i igual a 5, a gente vai falar, poxa, o i ele divide o 25, né? Porque 5 divide o 25. Mas nem quando a gente fizer essa conta,
para pegar o j, a gente vai ver que o j ele é igual ao i, né? Então pode ter essa coisa de quando a gente pegar um número e dividir ele, na verdade os dois fatores serem iguais. Então aqui a gente só dá uma conferidinha. Se o j for diferente do i, aí sim a gente faz um div .pushback e adiciona o j. Tudo bem? No final aqui eu vou só adicionar o próprio número n, tá? E é isso daí. Isso daqui já deve dar pra gente todos os divisores do nosso numerinho. Se a gente pegar aqui o divisors. Então, quais são todos os divisores do número 12? Tem bastante. Tem alguns números aqui que tem bastante divisores. 48. 48 tem muito divisor, né? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Quantos divisores será que o 7 tem? Só o 7 mesmo, né? Quantos divisores será que o 9 tem? 3 e o 9. Legal. Parece que está funcionando legalzinho aqui nosso algoritmo. Tudo bem? E vejam que a estrutura é muito parecida, tá? A gente está indo até a raiz e vendo se o número divide. Tudo bem? Esse algoritmo aqui, também, como a gente só está indo até a raiz do número, ele é O de raiz de n. Tudo bem? A gente sempre está fazendo operação constante ali, para cada iteração do nosso for. Então, como a gente só faz operação constante para cada iteração do nosso for, e a gente percorre números até a raiz de n, o nosso algoritmo ele é O de raiz de n. Beleza? Então, bora lá. Último algoritmo aqui com essa estrutura ainda, né, com uma estrutura muito próxima. É um algoritmo que a gente faz, agora não para achar todos os divisores de um número, mas para achar os fatores primos de um número, tudo bem? Então o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é um algoritmo muito parecido com esse daqui que já vem no seu Ubuntu aí, tá? A gente tem esse programa Factor, que ele mostra todos os fatores de um número. Então se a gente, por exemplo, chamar aqui Factor 8, ele fala que os fatores que decompõem esse número são 2, 2 e 2. Ou seja, esse número é 2 a terceira, né? Se a gente fizer um factor de 100, a gente vê aí que 100 é o quê? 2 ao quadrado vezes 2 à quinta. Vezes 5 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E é claro, se a gente põe nesse factor aqui um número ímpar, um número primo, o único fator desse número é ele mesmo. Tudo bem? A gente vai fazer um algoritmo muito parecido com isso. A gente vai pegar todos os fatores primos ali de um número e ainda assim a quantidade em que eles aparecem. Beleza? Então vamos dar uma olhada em como que a gente faz essa fatorização de um número. Então, de novo, para achar os fatores de um número, a gente só vai precisar olhar até a raiz dele e vocês já vão entender por quê. Então a gente vai aqui fazer for do i, do 2, enquanto i for menor do que i, raiz de n, a gente vai andar. E agora aqui, em vez do if, a gente vai fazer uma outra coisa. O que a gente vai fazer? Enquanto esse nosso i divide o n, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse fator ali no meu vetor factors e eu vou dividir o n por i, tudo bem? Então o que eu estou fazendo? Achei um fator que divide o meu número, eu vou ficar dividindo o meu número por esse fator até não dividir mais. O que eu estou fazendo isso? Eu estou esgotando quantas vezes aquele número aparece como fator do meu número. Então, por exemplo, se fosse 2 aqui, 2 não, se o n fosse igual a 8, eu ia dividir o 8 por 2 3 vezes e a gente ia obter todos os fatores do 2, tudo bem? Aqui no final, se sobrar algum número maior do que 1, significa que é um número que não é primo, né? Significa que é um número primo. Por quê? Porque a gente andou de todos os números entre 2 até a raiz de n e viu se eles dividiam n. Então, se chega em algum número aqui
diferente de maior do que 1, né, aqui no final, significa que ele não sofreu esse processo de divisão. Significa que a gente não achou fatores até a raiz desse número que dividem ele. Então esse daqui é um número primo que também divide o nosso n. Tudo bem? Deixa eu dar um pushback no n. Então beleza, isso daqui deve ser o suficiente para a gente ter aí todos os fatores primos de um número, tá? Qual que é o nome? É factorization que eu chamei. Factorization. Então se a gente executar aqui factorization, 8 é 222, certinho. A gente viu lá que o 100 era 22 e 55, legal. E se a gente botar aqui algum número primo, realmente o único fator é ele mesmo. Então esse é um jeito bem legal de você pegar os fatores primos de um número. Tudo bem? A gente esgota aqui, para cada fator primo que a gente acha, a gente esgota a quantidade que ele aparece naquele número e vai para o próximo fator primo que divide ele. Tudo bem? Se sobrou aqui algum fator no final, é porque ele era primo. Esse algoritmo aqui, agora a gente tem um laço dentro do outro, né? A gente tem um while dentro do for, que aí a gente dá uma analisadinha um pouco mais cuidadosa. Tudo bem? A gente não fala só que ele é O de raiz de n, porque ele vai continuar sendo O de raiz de n, mas tem outro negócio aqui. Então o que acontece? Esse laço de fora, o for, ele vai fazer raiz de n operações aí no pior caso, né? Ele anda até a raiz do número que a gente está olhando. Mas por outro lado, a gente tem esse while aqui dentro, que ele vai executar um número de vezes dividindo aquele número por um fator primo, né? E a gente viu lá atrás que quando a gente pega um número e divide várias vezes ele pelo mesmo número, até ele possivelmente ficar igual a 1, que era lá no algoritmo POT, a gente via que ficar dividindo um número pelo mesmo número várias vezes era O de log de n, né? Então, no algoritmo todo, essa parte aqui, ela pode levar O de log de n, que é o quanto de vezes a gente tem que ficar dividindo n pelos fatores dele até ele ficar igual a 1. E por outro lado, essa casca aqui de fora, ela pode levar aí O de raiz de n, tá? A gente percorre todos os números até a raiz do número. Então, nesse caso, o nosso algoritmo ele vai ser algo da ordem de raiz de n mais log de n. Mas como a raiz é bem maior do que log de n, o nosso algoritmo é O de raiz de n. Tudo bem? Algum comentário? Sr. Tels? Agora a gente vai para o... Eu tô de boa. Vamos para o algoritmo final agora então. Alguém quer falar alguma coisa? A parte ficou confusa. Tranquilo? Beleza, então. Vamos para a próxima. E até agora, a gente viu algoritmos para a gente descobrir coisas sobre um número, né? A gente queria os fatores de um número, a gente queria descobrir se um número era primo, a gente queria os divisores de um número. Mas e se a gente quiser todos os números primos entre 1 e n, por exemplo? Será que não tem nenhum jeito melhor do que a gente simplesmente passar por todos os números e perguntar se ele é primo? Sim, tem um jeito muito legal, que é o crivo de Eratóstenes, tá? Eratóstenes, pronto, agora sim falei o nome certinho. Se você não sabe o que é crivo de Eratóstenes, tá aqui. Crivo de Eratóstenes é essa tabela, tá? Finge que eu estou querendo todos os números primos entre 1 e 30. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer umas coisas nessa tabela aqui, marcando aqueles que não são primos e deixando aqueles que são primos, tudo bem? Então a gente vai passar aqui pelo número 1, e o número 1 ele não é primo, né? Então todos os números que não são primos nessa tabela, a gente vai marcar com vermelho. Aí a gente chega no número 2. Como a gente não marcou o número 2 ainda, o número 2 ele é primo, tudo bem? Porque se ele fosse primo, alguém abaixo dele ia... isso não vale muito pro 2, mas tá aí, a gente sabe que o 2 é primo. O 2 é primo. E o que a gente faz aqui? A gente vai marcar todos os múltiplos dele que estão nessa tabela. Então todo mundo aqui que é da forma 2 vezes alguma coisa, a gente vai marcar e vai falar, poxa, esses caras eles não podem ser primos.
Porque se eles fossem primos, eles não iam ter o 2 como fator. Então a gente vai lá e marca todo mundo. A gente vai percorrer todo mundo aqui e marca eles. Aqui eu marquei tudo de uma vez para ficar mais fácil. E aí a gente chega no 3. De 3 ele não foi marcado ainda. Isso significa o quê? Significa que o 3 é primo. Porque se o 3 não fosse primo, significa que ia ter algum fator menor do que o 3 que ia dividir o 3. Algum fator primo menor que o 3 que ia dividir o 3. Mas se ninguém para baixo dele dividiu ele, então significa que ele é primo. Daí a gente pega o 3 então e a gente marca todos os múltiplos de 3 nessa tabela. Marca todo mundo aqui. Certo? Esses não podem ser primos. Por quê? Porque eles têm o 3 como fator. Daí a gente vai passar pelo 4. Bom, o 4 está marcado em vermelho, não é primo. A gente chega no 5. Bom, se a gente não marcou o 5 ainda, significa que o 5 não é primo. Porque, não, significa que o 5 é primo. Porque se ele não fosse primo, a gente ia ter marcado ele com algum primo que vem antes dele. Tudo bem? Daí a gente marca todos os múltiplos de 5. A gente faz a mesma coisa com 7. A gente faz com 11, com 13, com 17, com 19, com 23, vai lá. E a gente vai fazendo isso. Tudo bem? No final, quando a gente passa por essa tabela toda, em branco só sobraram os números primos. Tudo bem? Porque a gente marcou todos aqueles que eram múltiplo de algum deles e que estavam dentro dessa tabela. Bom, então como que a gente implementa esse algoritmo, né? Será que tem como a gente fazer algo parecido aqui em C++? Tem sim, tá? Tem sim, tem algo muito legal que a gente consegue fazer. Importante, se vocês quiserem procurar em inglês, não é crivo que eles chamam, tá? Eles chamam de sieve. Tudo bem? Sieve of Eratosthenes. Nome difícil. Então, o que a gente vai fazer aqui com o crivo? Quem vai fazer o papel daquela nossa tabela vai ser esse vetor isPrime. Tudo bem? Ele vai anotar ali se alguém é primo para mim. Aqui, nessa sintaxe, eu só estou falando para ele começar com essa quantidade de elementos e eu estou falando aqui para marcar todo mundo com true. Tudo bem? Aqui, acho que eu só vou botar mais um aqui só para garantir. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai percorrer todos os números dessa tabela. Tudo bem? Primeira coisa aqui, antes de tudo, só para não perder o costume, a gente marca. A gente costuma marcar aqui o 0 e o isPrime de 1 são falsos, tá? O que isso significa? Significa que nem 0 nem 1 é primo. Agora sim, a gente vai percorrer todos os números de 2 até o nosso máximo ali que a gente estipulou para o tamanho da tabela. E o que a gente vai fazer? Se o nosso número atual for primo, ou seja, se o i é primo, lembra, o nosso vetor aqui é um vetor UTLL, não sei porquê, é um vetor booleano, tudo bem? Como ele é um vetor booleano, a gente pode fazer só isso daqui. Se esse nosso número é primo, daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer todos os múltiplos dele dentro dessa tabela, 2 vezes i, j menor ou igual a max n, j mais igual a i, e aí a gente marca todo mundo nessa tabela que tem o i como fator, como não podendo ser primo, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou começando de 2 vezes i, indo até j, e a cada vez eu estou dando passos de tamanho i. Então, na próxima iteração, eu vou ser o 3i, depois eu vou ser o 4i, depois eu vou ser o 5i, depois eu vou ser o 6i, e assim eu marco todos os múltiplos aqui. Tudo bem? Então tá, eu fiz um programinha aqui que imprime, né? Vamos... Factorization não, perdão, chamei de crivo. Então, se a gente fizer um make crivo, rodar aqui o crivo para 30, tá? Eu não sei o que... tá, perdão. O que eu estou fazendo aqui? Eu esqueci de só armazenar aqui o nosso número que é primo, tá? Essa tabela ela diz pra gente quem é primo, se a gente consultar diretamente, mas o que eu queria aqui era guardar todos os primos que eu acho num vetor. E aí eu só imprimo direto todos esses primos, tá?
Tem que compilar de novo. E aqui eu queria 30, né? Ah, perdão, de novo. Aqui não é max n. Aqui eu quero ir até o n. Eu estou passando o n para o meu crivo. Foi reflexo de botar o max n. Agora sim. Aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Todos aqueles que a gente já tinha visto lá na nossa tabela. Esse crivo aqui ele já funciona, ele já é legal, tá? Mas tem uma otimização que a gente consegue fazer nele para deixar ele um pouquinho mais legal, tudo bem? Que é o seguinte, se a gente olhar aqui na tabela que a gente estava fazendo, você vê que quando a gente marcou todo mundo para o 2, a gente marcou um monte para o 2. Quando a gente chegou no 3, a gente marcou menos. Quando a gente chegou no 5, a gente marcou menos ainda. Por quê? Porque muitos dos múltiplos do 3, muitos dos múltiplos do 5, eles já estavam marcados. Então, na verdade, quando a gente percorre aqui, a gente não precisa começar do 2i. A gente pode começar um pouco mais para frente já. A gente pode começar do i vezes i. Tá? A gente pode começar do i quadrado já direto numa paulada. Aí você fala, meu Deus, Rogério, sério que pode começar do i vezes i? Sim. Eu vou mostrar por quê. Finge que a gente está começando com j igual a k vezes i, sendo que o k é menor do que o i, tá? Se o k é primo, então k vezes i é um múltiplo de k, né? E se ele é um múltiplo de k, e ele está dentro desse intervalo que a gente quer, a gente já marcou o k vezes i, né? Então a gente não precisa olhar para ele. Por outro lado, se o k não é primo, significa que a gente consegue escrever o k como p vezes q, né? Sendo que p é algum primo que divide o k. Então, na verdade, a gente conseguiria escrever isso daqui como sendo p vezes q vezes i. Mas p vezes q vezes i também é múltiplo de p. E como p é menor do que i, a gente já marcou também tudo isso daqui. Então, na verdade, a gente só precisa começar do i quadrado. Tudo bem? Para todo número menor do que i, a gente já marcou os múltiplos ali na nossa tabela. Então a gente precisa só começar daqui. Então, só compilando aqui de novo. E a gente obtém aqui o mesmo resultado. Mais uma coisa ainda. O que acontece? Como eu estou querendo guardar os primos nesse vetor aqui que eu estou fazendo, querendo ou não, eu tenho que percorrer toda a minha tabela para eu saber quem é primo e eu guardar nesse meu vetor primes. Se eu não precisasse disso, se eu não quisesse guardar nesse primes, se eu quisesse só uma consulta rápida, ou seja, eu só quero verificar se ele é primo olhando nessa tabela, né? Eu uso essa tabela como se fosse ali um hashzinho. Então, eu não precisaria ir até o n, eu poderia ir só até a raiz também. Porque, veja, o j, ele começa do i quadrado, né? Então, uma vez que o i ele for maior do que raiz de n, na verdade a gente não está atualizando ninguém na tabela, certo? Aqui, então, eu tenho que percorrer até o final porque eu quero guardar eles no meu vetor primes. Mas se eu não quisesse, se eu simplesmente ter esse vetores prime fosse suficiente para o que eu estou fazendo, eu também nem precisaria percorrer aqui os n. Eu poderia ir só até a raiz de n. Tudo bem? Qual é o consumo de tempo desse algoritmo? Né? Esse algoritmo também é uma análise um pouco mais chata, não vou mostrar para vocês, mas ele é O de n log de log de n, tudo bem? Esse log está dentro desse outro log aqui. Então, para todos os fatores práticos, ele é praticamente linear, tá? Ele é bem rápido, ele tem esse fator chatinho aqui. Tá? E de onde vem esse fator chatinho aqui? Ele vem da gente marcar todos os múltiplos aqui, tudo bem? Quando a gente marca aqui todos os múltiplos, pensa que você está marcando todos os múltiplos para todos os primos que estão ali dentro. Para todos os primos, marcar todos os múltiplos que estão ali dentro, gera esse consumo de tempo aqui para a gente. O de n de log de n, tudo bem? Como o consumo de tempo vem desse fato da gente marcar os primos que estão ali dentro, se a gente fizer só até a raiz aqui fora, não muda a complexidade, tá? Porque o que deixa a complexidade desse jeito aqui é a gente
marcar os nossos primos que estão ali dentro da nossa tabela. E o crivo, ele não serve só para você fazer isso, tá? Ele não serve só para você pegar todos os primos que estão num dado intervalo. O crivo, com certa criatividade, aí você consegue fazer muita coisa com ele, tá? Se você perceber aqui, uma coisa que está embutida no crivo é, toda vez que eu estou vendo quais são meus múltiplos aqui dentro na tabela, eu também sei que eu sou um fator primo daquele número. Então, aquela coisa que a gente fez de pegar fator primo antes lá, a gente consegue fazer aqui para um grande intervalo. Porque toda vez que eu descobrir um fator primo, ao percorrer a tabela, querendo ou não, eu estou descobrindo todo mundo de quem eu sou um fator primo. Né? Isso aqui é só uma aplicação do crivo. Tem muitas coisas que você podem fazer com o crivo, ele é bem legalzinho. E eu acho que os problemas mais interessantes vão realmente utilizar ele. Tudo bem? Dá uma atenção legal para ele, vocês vão utilizar bastante. Carotels, algum comentário? Acho que não. Só, tipo, uma alteraçãozinha que dá pra fazer no crivo é que, se vocês verem aí, tem como tu abrir o código? Abro sim. Tá aqui. Então, tem esse ifzinho pra ver se o i é primo, né? Sim. E aí, então, você só marca os números que são múltiplos desses primos que você tá olhando. Sim. Se você se livrar desse if, você tá marcando, tipo, todos os múltiplos mesmo. Então, tipo, até o 4 vai marcar a pessoa. Ah, verdade. E aí, com isso, além de você conseguir os divisores primos de todos os números de 1 a n, você consegue todos os divisores zero de todos os números de 1 a n. Isso é bem legal. E não atrapalha tanto a complexidade. Não atrapalha a complexidade, na verdade, né? Tipo, olhar só os múltiplos dos primos em específico não é o que está fazendo o negócio ser rápido. Então, se eu olhar, mesmo se não for primo, continua log, entendeu? E é bem legal que dá pra ver tudo. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Beleza. Legal. Alguém tem alguma pergunta? Agora eu só vou resolver um probleminha junto com vocês aí. Só para passar mais uma ideia legal. E aí a gente já finaliza a aula. Comentar isso também. Que vai ter a lista de exercícios aí, né? Que vai ter coisas relacionadas à aula. E aí, eu sei que vocês já sabem disso, mas só para martelar mais uma vez, mandem lá no grupo qualquer dúvida que vocês tiverem. Tipo, teoria dos números não é fácil, né? Enfim, os problemas também não são fáceis. Tipo, perguntem no grupo qualquer dúvida que vocês tiverem. Porque, enfim, tipo, normalmente a gente ia estar lá com vocês no SEC e dá para ficar enchendo o saco de vocês, ver se vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa assim. Aqui não dá para fazer isso, então é muito importante que vocês mandem coisa no grupo para a gente conseguir saber que vocês estão com dúvida e tentar esclarecer tudo que a gente conseguir. É isso daí. E se você acha que essas coisas não têm aplicação, saiba que Maratona ela arranja uma aplicação para você, tá? Sempre vai ter algum problema, que tem um cara muito doido que gosta de mexer com tais tipos de número e você vai ter que mexer com eles. Ele gosta de mexer com os divisores de tal número. Vai ter esse cara. E é legal, cara. Dá uns probleminhas bem legais aí pra gente pensar. Então tá. Vamos resolver um probleminha que tá na lista de hoje, tá? Ele é um problema que tá classificado como médio. E ele é o problema do Prime Generator. Tudo bem? Então, o que acontece? Esse problema, ele fala pra gente, eu vou te passar 10 casos teste no máximo, e eu vou te passar dois números m e n. E a diferença entre os dois é no máximo 10 a quinta. Beleza. Sendo que eles são, no máximo, se não me engano, isso daqui é 10 a nona. Tudo bem? Então já dá uma paladinha na sua cara, fala, tem número grande, toma cuidado. E o que ele quer que a gente faça? Ele vai passar pra gente esse m e o n, que vão definir um intervalo, e ele quer que a gente imprima todos os primos que estão dentro desse intervalo. Tudo bem? Ele quer que a gente imprima aí todos os primos que estão aí dentro. Se a gente pensar, o crivo, ele dá todos os números de 1 a n pra gente, né? Ele não dá só os que estão no intervalo, assim. E eu não posso querer gerar todos até 10 a nona, porque se eu gerar todos até 10 a nona, vai estourar o tempo, né? Eu não consigo fazer isso. Então tem que ter algum jeito legal da gente conseguir pegar aqui todos os primos que estão num dado intervalo. Tudo bem?
Já dando spoiler, a gente vai usar o crivo para isso, mas a gente vai usar um crivo de um jeito mais legal, tudo bem? Vamos ver aqui como que resolve o probleminha do Prime Generator. Então, que é que nem a Ana Maria Braga, eu já deixei pronto aqui algumas coisinhas, tá? Eu tô lendo aqui o T, que é o número de casos, e tô lendo aqui todos os casos, e para todos os casos eu vou chamar essa rotina que eu chamei de sieve intervalado, tudo bem? Sieve é o crivo. E aqui eu tenho um sieve normalzão, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero poder decidir se algum número nesse intervalo que ele me dá é primo. Tudo bem? E o maior número que ele pode me passar é 10 a nona. Então, para poder decidir números nesse intervalo, para poder decidir se números nesse intervalo são primos, eu preciso de todos os números primos até pelo menos a raiz desse número, né? Porque se eu consigo ir até a raiz desse número, então eu consigo também pegar os múltiplos desse número que estão dentro desse intervalo MN, né? Para cada primo P, eu vou marcar ali dentro desse intervalo quem é múltiplo de mim. Beleza? Chegou lá no intervalo, marcou todos os múltiplos, passa para o próximo primo, marcou todos os múltiplos, e para eu poder marcar todos os múltiplos, eu só preciso ir até a raiz desse número gigante aqui, né? Eu não preciso de todos os primos até 10 na nona, eu só preciso até a raiz dele, porque qualquer número que está aqui dentro, se tiver algum fator primo, a gente sabe que esse fator primo vai ser menor do que a raiz desse número, tudo bem? Então aqui eu tenho um sieve normalzão, tá? A única coisa que eu estou fazendo é que eu estou pegando agora todos os primos até o max n. É aquela coisa que eu estava fazendo antes, tá? Esse max n, quem que eu chamei? Quem que eu falei que ele é? Eu falei que ele é 10 a quinta, tudo bem? Porque o que eu quero? Eu quero todos os primos até a raiz de 10 a nona. Para dar aquela arredondada ali, eu deixei 10 a quinta, tudo bem? Estou pegando todos os primos até 10 a quinta. E beleza. E agora a gente vai botar aqui as ideias para funcionar, tá? Primeira coisa, eu vou criar um vetor. Esse vetor aqui é um vetor de bool, na verdade. E eu vou chamar ele de auxiliar, tudo bem? Eu não tinha um nome muito criativo na hora. Ele vai começar com n, que eu já vou falar quem é, e ele vai começar com todo mundo true, tudo bem? Esse vetor aux, ele vai representar esse meu intervalo de L a R. Então, o n, ele tem que ser R menos L mais 1, tudo bem? Que é o tamanho daquele intervalo. Isso daí. Eu tenho esse vetor, então, que ele vai representar esse intervalo de L a R. Importante falar que quando eu chamo essa função intervalado, eu já sei quem são os primos até 10 a quinta, tudo bem? Já sei todo mundo que é primo. O que eu vou fazer agora é simplesmente percorrer todos os primos que estão na minha lista de primos, que eu consegui com o meu crivo, e eu vou fazer um negócio agora. Eu vou pegar quem é o menor múltiplo de P que está dentro daquele intervalo. Para fazer isso, eu vou fazer essa operação aqui. Eu vou pegar o meu limite inferior, que é R, dividir por P, isso vai me dar ali algum número, né, que quando eu multiplico por P, vai ser menor ou igual a L, tudo bem? Se a gente pensar que o L divide P, que o P divide L, melhor dizendo, então isso daqui vai ser exatamente igual a P, né? Vai ser exatamente igual a L. Mas se o P não divide o L, então isso daqui vai ser um número menor do que L, tudo bem? E a gente quer, na verdade, que o mínimo seja o primeiro cara que está dentro do intervalo. Então a gente vai falar, cara, se o mínimo não está dentro do intervalo ainda, por favor, soma mais um primo nele. E outra coisa, pode ser que quando a gente faz essa operação para pegar o mínimo, pode ser que o mínimo seja exatamente o P, né? E a gente não quer marcar o P como sendo um múltiplo de P lá dentro. Então o que acontece? Se o mínimo for igual a P, a gente vai somar o P também, tá? E aí o que a gente faz agora? Para todo J que vai começar do mínimo até o R, em passos de P, a gente vai marcar como falso
todo mundo que está lá dentro. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os números de main até R. Tudo bem? Eu estou pegando todos os múltiplos de P que estão dentro desse intervalo. E aí o que eu faço? Eu marco todos os números dentro desse intervalo com falso. E aqui que está o pulo do gato. Você pode ver, eu não precisei criar um vetor gigante até o R. Eu só criei um vetor do tamanho de R menos L mais 1, e aí eu consigo meio que mapear as coordenadas desses números grandes para números pequenos. Para cada número que está dentro daquele intervalo... Oi? Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, é só... Deu um estourado de novo. Só pra... Ai, perdão. Tranquilo. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo mapear os meus números que estão dentro daquele intervalo grande para um intervalo menor que começa com 0. Aí eu não preciso ter um vetor tão grande que eu preciso até ter o valor máximo aqui do R. Eu simplesmente pego os valores desse intervalo e mapeio aqui dentro. E como a gente faz isso? A gente subtrai o L. Porque pensa, se o J valer L, então L menos L vai ser o primeiro índice do vetor, né? E quem que vai ser o L mais 1? O L mais 1 vai ser o segundo índice do vetor. E por aí vai. Então, para qualquer número que está no intervalo RL, eu tenho aqui o índice correspondente para ele com esse mapeamento que eu estou fazendo. Tudo bem? Essa é a sacadinha legal que o exercício pede da gente. Então, nesse ponto do programa, uma vez que eu percorri todos os primos e marquei todo mundo aqui dentro que não é primo, então só sobrou ali dentro quem realmente é primo. Então agora eu posso percorrer esse meu vetor AUX. Tudo bem? A gente sabe que ele vai de L enquanto I for menor ou igual a R. E a gente vê se AUX de menos L, ou seja, se ele é um primo, eu vou lá e imprimo ele. Tudo bem? Então eu vejo agora aqui para todo mundo desse do intervalo se aquela pessoa se aquele número ele é um primo. Tudo bem? Só tem uma coisa aqui que esse meu algoritmo ele não faz, tá? Que é o que acontece. Pode ser que o meu intervalo contenha 1. E desse jeito que eu estou fazendo, eu só marco quem é múltiplo de algum primo, né? Então aqui eu só vou fazer uma verificaçãozinha a mais, que é para verificar se o E é diferente de 1. Porque eu só tenho 1 no meu intervalo, eu nunca estou marcando ele aqui. Tudo bem? Então tá, isso daqui deve funcionar. Só vou dar um endline aqui agora. E é isso daí. Vamos compilar esse programa. E vamos testar ele aqui para o input do problema. O problema passa 2, 1, 10 e 3, 5. E é isso daí. Ele imprime ali 2, 3, 5, 7 e depois 3, 5. 2, 3, 5, 7 e depois 3, 5. Parece que funciona. Vamos mandar aqui o nosso probleminha. Só copiar e colar o código mesmo. É isso daí. Agora dá um submit. E bem, isso aí. Passou o nosso probleminha, tá? Então, realmente, o que salva a gente nesse probleminha aí é a gente saber que a gente só precisa dos primos até a raiz do maior número possível e fazer e mapear, né, as coordenadas daqueles números maiores
em números menores, para que a gente consiga construir esse nosso vetor auxiliar e imprimir realmente só quem é primo. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Vou só comentar umas coisas aqui. Pode comentar. Então, só sobre esse Prime Generator aí, não fiquem assustados com esse problema. Tipo, essa solução do Rogerinho, tipo, ela é bem intricada, tem bastante coisa. Mas, tipo, se vocês verem, tem como tu abrir o Squad de novo na página que tu submeteu? Pronto, isso daí. Tem, sim. Se vocês verem ali na coluna de tempo, ele passou em 0.06, né? E o problema te dá 6 segundos. Então foi, tipo, muito mais rápido do que precisa ser. E tipo, isso mostra o poder de usar Crivo para resolver essas coisas, né? Essa solução é muito, muito mais rápida do que precisava pro problema. E é um exemplo do que o Rogerinho falou. Crivo dá para usar de formas criativas para resolver várias coisas rapidamente, assim. Não se assustem com essa solução, ela é complicada mesmo. Se vocês, tipo, chegarem nesse problema e quiserem resolver de outro jeito que tome mais tempo, né? Que tome mais tempo do computador, mas que seja mais simples para vocês, assim, tipo, não precisa fazer exatamente a solução, só avisando isso. Tipo, isso é mais para mostrar como o Crivo é poderoso. Sim. E a outra coisa que eu queria comentar é que tá só eu e o Rogerinho aqui, né? E eu tava olhando o chat, só que eu não peguei, tipo, o Eduardo falou NN, e eu imagino que isso é um não, só que eu não peguei qual contexto que... Eu também não. Perdão. Eu não peguei qual foi o contexto que tu mandou isso, aí eu não sei o que eu quis dizer, mas se quiser, fala aí que a gente resolve. E tô pedindo pra explicar de novo o que significa o min. Então, o min, o que ele vai ser? Ele é o menor múltiplo de um primo P que está dentro do meu intervalo de L a R, tá? Essas operações que eu faço é para pegar o menor múltiplo de P que está lá dentro. Uma vez que eu tenho o menor múltiplo de P que está lá dentro, eu só preciso percorrer todos os múltiplos a partir de mim até terminar o intervalo, que daí eu sei todo mundo que é meu múltiplo, eu posso marcar como falso. Fez sentido? Massa. Massa. E valeu por ter mandado aí, Eduardo. Eu tá assistindo dúvidas, não, beleza. Tá. Então tudo bem. E se tiverem agora, né, mandem como de sempre. Eu fico parecendo disco arranhado aqui, eu tô falando a mesma coisa desde o começo da aula, mas aqui é muito importante para vocês aprenderem alguma coisa. Eu vou disponibilizar todos esses códigos para vocês podem analisar com mais calma depois e, por favor, tirem suas dúvidas. Cara, então, esse sobre eu buguei em tudo é normal. Tipo, essa solução, assim, essa solução é bem complicada mesmo. É só pra mostrar, tipo, nossa, isso tá resolvendo o problema 100 vezes mais rápido do que precisava pra esse negócio. É mais, tipo, é mais uma demonstração de como o Crivo é poderoso, assim, e o que dá pra fazer esse negócio. Tipo, os caras bolaram um problema pra tu resolver em 6 segundos e tu usa um negócio complicado pra caramba que tem a ver com, tipo, tá diretamente relacionado às coisas que vocês viram em aula e vocês conseguem resolver 100 vezes mais rápido. Tipo, a gente tá tentando vender o Crivo aqui, tentando vender teoria dos números, mas, tipo, se tu acha complicado, fica tranquilo. Enche o saco do Rogerinho depois e pode encher meu saco também pra tentar explicar isso melhor, porque às vezes demora mesmo e tem que, tipo, sentar do lado e explicar as coisas assim, tipo, é normal. Não fiquem assustados, vai dar tudo certo, pelo amor de Deus. Se for alguma dúvida pontual, ou até se quiser, tipo, que explique de novo, assim, passo a passo, tipo, manda aí também. Sim, porque às vezes a gente passa em alguma coisa muito rápido, porque pra gente tá bem consolidado, às vezes, já o conceito, e pra gente pode parecer simples, mas pra quem tá começando, tipo, tem coisa bem complicada. Pois é. Então, tipo, perguntem. E mandem mensagem mesmo, tipo... Eu sei que algumas pessoas não gostam de mandar mensagem no privado. Quando eu comecei a maratona... no privado não, no grupo. Quando eu comecei a maratona nem tinha grupo, né? Mas, tipo, tinha as reuniões lá... Reunião não. Entre várias aspas, Bishcamp, porque não existia ainda, né? A gente ia pro CERC e ficava resolvendo uns problemas de umas planilhas lá, não tinha aula. E eles sempre falavam, tira dúvida. E eu tava lá junto com eles, era só levantar a mão e tirar dúvida. Mas eu era besta e eu não fazia isso.
E demorou muito pra eu começar, tipo, não ter medo de só perguntar pra galera dos grupos. Tipo, eu acho que eu comecei a não ter problema em perguntar quando eu internalizei que... Quando eu comecei a fazer parte dos grupos e eu comecei a sentir falta das pessoas perguntarem. Tipo, todo mundo que tá nos grupos e tá disposto ali no grupo a tirar dúvida, eles querem que vocês perguntem, assim, tipo, ninguém nunca vai achar ruim que vocês vão fazer uma pergunta. Então, qualquer coisa é só mandar, e se não quiser mandar no grupo, que eu entendo também, manda no privado pra qualquer pessoa que vocês vêm tirando dúvida aí, chega lá no privado e enche o saco da pessoa e ela vai ajudar, assim. No pior caso, se ela não conseguir ajudar na hora, ela vai te direcionar pra alguém que consegue. Eu mesmo encho o saco do Taos até hoje. Que isso? Taos, que é isso, Taos? Que isso. Mas perguntem, pelo amor de Deus. Tá uma pergunta. Tipo... Você tá falando em resposta que o Pedro, ele fez uma pergunta aqui. Você tá falando em código que ele pede pra gente usar mod 10 a 9 mais 7, né? Então, se você estiver usando long, não tem problema, não vai acontecer isso, né? Porque se você está dando mod de 10 a 9 mais 7, então significa que seus números vão ficar menores do que 10 a 9 mais 7. E como o long ele aguenta até 10 a 18, então você ainda pode multiplicar dois números bem grandes que não vai dar overflow. Faz sentido? Tipo, quando você está fazendo isso daí, quando você está fazendo mod, né, você está restringindo os seus números para que eles fiquem todos menores do que 10 a 9. Então a multiplicação de dois números vai dar no máximo algo perto de 10 a 18. E um long, ele aguenta 10 a 18. Então quando você pega esse 10 a 18 e faz mod, você deixa ele pequeno de novo, né? Não tem problema. E aí é bem importante que quando tu está trabalhando com mod de um número alto, tu só pode multiplicar dois números de cada vez. Se tu tem A, B e C e ambos são menores que 10 a 9, tu não pode tacar A vezes B vezes C e tirar mod depois. Tem que fazer A vezes B e tirar mod, pegar isso, multiplicar por A ou por C e tirar mod de novo. Então, pra tu garantir que tu sempre tá multiplicando no máximo dois números até 10 a 9. Por exemplo, aqui no... Tá compartilhando tela ainda, né? Tá sim. Aqui no FastXP, desse jeito aqui que eu fiz, por exemplo, finge que o exercício ele passa um mod lá pra gente grandão, 10 a 9 mais 7. Então a gente vai fazer um... Ai meu Deus, computador. Aí. Mod, a gente faz lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então esse daqui é o nosso mod. Aqui nesse nosso programa, onde que a gente teria que botar esse mod? Em toda multiplicaçãozinha aqui. Então essa multiplicação aqui, o que acontece? Eu estou supondo que esse meu metade aqui, que retorna do pote, ele já está vindo mod esse número, certo? Se ele já está vindo mod esse número, então ele é menor do que 10 a 9, né? Se ele é menor do que 10 a 9, isso daqui dá no máximo 10 a 18. Então o meu long aguenta, e no final eu tiro um modzinho aqui. Ai meu Deus. Beleza? E aí chegou aqui, ó, na hora de atualizar, de eu ter que multiplicar por A, né? Dependendo de quão grande podem ser as coisas, daí aqui eu também tenho que tirar um mod. Tudo bem? Ou eu posso tirar direto ali no return. Mas daí aqui, ó, a cada multiplicação que eu faço, cada par de multiplicação que eu faço, né, eu tenho que tirar esse mod aqui, para baixar os números que eu estou usando. Certinho? Sobre o que o Max falou... Ah, não, pera. Uma coisa de cada vez, né? Fez sentido, né, Pedro? Beleza. Massa. Sobre o que o Max falou aí de ter uma adaptação para transformar A vezes B, tu tá falando, tipo, de isso acontecer automaticamente? Eu acho que ele quer já que a operação saia mod. Eu sinto que tem como fazer isso, mas eu nunca fiz. Então, quando vocês vão... Se for isso, vocês vão aprender... Eventualmente vocês vão começar a usar struct mais e overload de operador.
E aí vocês vão poder fazer igual o Nathan, que é o coach da maratona, ele sempre faz isso. Eu não conheço mais ninguém da maratona na USP que faz isso além dele, mas é bem legal. É tipo, ele cria a própria classe de números dele e ele, tipo, refaz as operações para calcular mod. Então ele tem um trabalho ali inicial para tipo, eu vou criar um número que ele chama de num, eu acho. Aí ele fala que, aí ele define lá, quando eu vou somar e tirar mod com esse valor. Quando eu for multiplicar, eu vou multiplicar e tirar mod. E aí, depois que tu tem esse trabalho inicial, tu consegue fazer tipo A vezes B vezes C sem tirar mod nenhum, sem colocar mod em lugar nenhum, e ele já vai fazer tudo por ti, entendeu? Então, C++ é bem sensacional. Dá pra tu fazer muita coisa, essa é uma delas. Tu consegue, tipo, ter um trabalhozinho ali inicial e automatizar isso pra tu não ter que se preocupar com isso nunca mais, assim, é bem legal. Só alguns comentários. Em Number Theory vocês vão tomar muito WA por causa de overflow, tá? Usem o long long bonitinho aí. Provavelmente vocês vão ter usado int em algum ponto e aí não vai aguentar. E vocês vão ter que mudar para o long long. Isso que o Pedro falou ali em cima de dar overflow, daria overflow se não usasse um long long, tá? O int ele aguenta 10 da nona mais 7, mas se você multiplicar dois ints que valem 10 da nona, vai estourar. Deu um WA por causa de overflow, é isso que você tá falando? Sim, é bem triste, você faz o código todo, você não sabe onde está errado, daí tem um fork, em vez de usar um long long, você usou um int e é isso que está cagando sua resposta, sabe? É bem horrível. Em teoria dos números, esses problemas que é bem teoria dos números mesmo, assim, a maioria deles precisa usar long long, assim. Então é sempre bom usar. E assim, usar long long no lugar de int só vai ser um problema para você quando a memória for... você tiver, tipo, muito pouca memória disponível, assim. Muita pouca memória é uma frase estranha, mas tudo bem. Quando você tiver pouca memória disponível, você não vai conseguir criar um vetorzão de long long lá, porque vai estourar tudo, né? Tu tá usando o dobro que tu precisaria, dá pra cortar esse negócio na metade, talvez fosse necessário cortar na metade, mas para esses problemas que vocês vão ver aqui, provavelmente usar long long pra absolutamente tudo é ok. Esse mesmo aqui, ó, tem mais de 1 GB de memória, então, acho que tá tranquilo. Beleza, mas questões? Não, eu acho que não, mas eu sei que tem pra float talvez. Se não me engano, tem operação com float que custa muito. O Theo sabe mais disso daí também. Eu sei bem pouco sobre isso daí, na real. Você sabe também. Então, eu não lembro a última vez que eu usei float na maratona, então eu nem tô por dentro disso. Soma e multiplicação long long, eu não vejo porque teria muita diferença, não. Não tem muita diferença, Tipo, tu tá falando não entre soma e multiplicação, né? Tu tá falando, tipo, soma com soma de int pra long long, tu tá comparando esses dois, e multiplicação com multiplicação de int pra long long, né? Ou tu tá comparando, tipo, os quatro juntos, assim? Ok, beleza. Então acho que não é pra ter muita diferença, não, assim. Tipo, pelo menos nada reconhecível, né? Porque ele só tá pegando... Ele tá pegando o blocão de bit lá e fazendo a conta e, tipo... isso é muito mais rápido do que qualquer coisa, assim. Então, tipo, se tiver alguma diferença que eu tô esquecendo, ela não vai ter muito impacto, não. Mas agora, se tiver uma diferença, não é ela que vai fazer você tomar TLE, sabe? Agora eu tô tentando lembrar de um negócio que teve um... Cara, se pá com multiplicação tem... Eu tô tentando lembrar... isso daqui é tudo especulação, certo? Eu estou lembrando no fundo da minha cabeça de um dia que eu estava fazendo contest com uns amigos e isso foi um fator, mas eu não lembro se foi exatamente isso. De qualquer jeito, eu acho que a minha resposta padrão tem que ser eu não faço ideia e eu posso procurar isso e te responder depois. Porque agora que eu
eu achava que eu sabia, mas apareceu essa dúvida. Eu acho que eu não sei. É melhor olhar com calma e não falar bosta aqui. Então eu vejo depois e te mando. Eu acho que entre valores inteiros assim não tem problema. Se não me engano, divisão, não sei se multiplicação, mas com float eu acho que consumia um tempinho a mais. Sei lá, pelo menos eu tenho na minha memória algum problema que um amigo meu estava fazendo, que estava dando TLE. Eu acho que é. Calma. Bom, é que o módulo é custoso mesmo, eu acho. Sim. O módulo em si ele é bem custoso. Divisão também, né? Que é basicamente a mesma coisa que ele tá fazendo. Divisão é bem horrível. Divisão e módulo eles são bem custosos. Eu tô vendo aqui, parece que tem sim diferença, viu? E parece que é o dobro, o que é bem impressionante até. Então, tipo, pode fazer diferença sim. Em tempo. Então, tomem cuidado, mas assim, cuidado entre várias aspas, porque na maioria dos casos, tipo, vocês vão demorar um pouco até esbarrar nos problemas que isso vai fazer diferença, eu imagino. Porque, tipo, tem muito da cultura da maratona de, tipo, problemas que você precisa fazer exatamente do jeito que o cara quer pra passar. A gente costuma falar que são problemas mal setados. Normalmente, problemas legais, assim, são problemas que deixam tu fazer mais de uma solução, né? Ou pelo menos, tipo, ter algum leeway na solução ali. Tipo, usar long long no lugar de int, umas coisas assim. Então, tipo, quando ele te força a usar int, porque senão não passa em tempo tu usar long long, tipo, esses problemas são meio raros. Então, provavelmente não vai ser um problema num futuro próximo, assim. Mas se for, fiquem sabendo, int é mais rápido que long long. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Tá de boas. Vocês têm o link da planilha lá com os problemas, né? Vocês estão no grupo? A aula tá gravada? Acho que é isso, né? Se ninguém mais tiver dúvida. Tu queria comentar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Legal, então. Só isso mesmo. Beleza? Isso aí, galera. Wilson. Obrigado, então. Vou cancelar a gravação. Cancelar não, pausar a gravação. Pois massa.